Olá, queridos amigos intercessores. Nós estamos aqui mais uma manhã na presença de Deus e nós estamos já finalizando aqui a nossa semana, lembrando que amanhã nós teremos a nossa Santa Ceia, momentos que nós vamos renovar o nosso compromisso, a nossa aliança com Jesus. E você é o nosso convidado, você não pode ficar de fora. Se você tem o desejo de levar alguém da família também, algum amigo especial, leve, que eu tenho a plena certeza que Deus vai falar ao coração de todos que estiverem ali presentes, tá bom? Primeiramente, quero agradecer a cada um de vocês pela alegria de ter a presença, a participação de vocês no grupo aqui de intercessores, orando com a gente, acompanhando as mensagens, cantando o louvor. E eu tenho a plena certeza que de alguma maneira Deus ele falou ao nosso coração em alguma dessas mensagens e nos levou a pensar e a refletir em algum ponto que nós precisamos nos aproximar dele, não é verdade? E hoje gostaria de falar um pouquinho sobre o tema da família. Então, quando se fala de família, é algo que nós valorizamos, cuidamos, assim deveria. Eu tenho um texto na palavra de Deus onde fala sobre a armadura de Deus, e esse texto ele é muito conhecido. Ele está no livro de Efésios, capítulo 6. E é interessante que o apóstolo Paulo ele usa a linguagem, de um soldado romano para exemplificar a proteção do cristão. Em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, ele diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus. Ou seja, para ser vencedor é necessário estar com toda a armadura de Deus. E o texto continua que fala que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, e sim contra os principados e as potestades, e contra os dominadores deste mundo. Então, logo a seguir, o apóstolo Paulo ele começa a falar: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica. Queridos, aqui o apóstolo Paulo ele usa a imagem de um guerreiro, imagem de um soldado, e ali ele vai fazendo analogias, com cada parte da armadura desse soldado, com a devoção que o cristão deveria ter, ou seja, o estudo da Bíblia, a oração, a busca pelo Espírito de Deus, a fé. Essa é a armadura do cristão. Só que muitas vezes nós falamos, o cristão precisa disso, precisa daquilo, mas quando nós vamos analisar o contexto do capítulo 6 do livro de Efésios, no capítulo 6, no capítulo 5, perdão, no capítulo anterior, o apóstolo Paulo fala o seguinte: o lar cristão, o marido e a mulher. No capítulo 6, antes de falar da armadura do cristão, ele fala o seguinte: o lar cristão, filhos e pais. E depois, a partir do versículo 5 do capítulo 6, ele diz: o lar cristão, servos e senhores. E queridos, então, quando o apóstolo Paulo vai falar da armadura de Deus, qual é o contexto? Família. E o apóstolo Paulo começa primeiramente, ao se falar de família, de homem e de mulher, marido e esposa. E é interessante que ele diz que tanto o marido quanto a mulher, eles precisam cuidar uns dos outros. Resumindo aqui o capítulo 5, ao falar do marido, ao falar da esposa. Quando ele diz que as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, e ele diz porque o marido é o cabeça, e ele continua: marido, no capítulo 5, versículo 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Queridos, existe um papel do marido e da esposa. Cada um deles desempenha algo importante no relacionamento. O que o marido ele espera é o respeito, é a admiração por aquilo que ele faz, por aquilo que ele realiza. O homem ele é explorador,
mas o que a mulher espera do esposo? Ela espera carinho, espera atenção, espera compreensão. Então, cada um, tanto o homem quanto a mulher, o marido e a esposa, eles têm expectativas diferentes. Então, quando o homem e a mulher eles se tornam uma só carne, queridos, eles estão para complementar um ao outro. Nós não casamos porque eu quero ser feliz. Não. Nós entramos num relacionamento com outra pessoa porque nós queremos fazer a outra pessoa feliz. E, queridos, o relacionamento, o amor, o lar, ele não pode haver egoísmo. Pelo contrário, nós precisamos atender a necessidade da pessoa que está ao nosso lado. E ele, ao falar de família, não é só apenas o marido e a esposa, mas o apóstolo Paulo vai além, né? Caso essa família também tenha filhos, aí ele começa a falar, no capítulo 6, filhos e pais. Ele fala, filhos, obedeceis aos seus pais. E é o único mandamento que tem promessa, e é por isso que o apóstolo Paulo diz, honra teu pai e a tua mãe. Ou seja, ele faz uma lembrança a Êxodo, capítulo 20, ao quinto mandamento do Senhor. Mas ele também diz, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Ou seja, há uma mensagem aqui para os pais e há uma mensagem também para os filhos. Filhos, você que é filho que nesse momento e me ouve, dê atenção aos seus pais. Cuide dos seus pais. Eles têm mais experiência, ainda mais se eles obedecem à palavra do Senhor. Mas também, pais, cuidem dos filhos. Continue falando do amor de Deus para eles. Não deixe de falar de Deus para eles. E amigos e irmãos, famílias que me ouvem nesse momento. Cuidar dos filhos é uma tarefa que exige muita sabedoria. Principalmente a iluminação do Espírito Santo do céu. Criar filho não é fácil. E precisamos orar, pedindo a Deus capacidade de cuidar da esposa, de cuidar do marido, mas também de cuidar dos filhos, para que eles possam crescer nos caminhos do Senhor. E é por isso, amados, que dar alguma coisa ao filho não compreende em ser bens materiais, em viagens, dar tudo o que ele deseja, não. Você precisa dar o que ele realmente necessita, que é amor, que é atenção, que é o diálogo. E isso não é fácil. Tempo, isso não é fácil. Assim como nós precisamos de comunhão com Deus, esse é o objetivo de todas as manhãs, termos tempo para dialogar com Deus, ter comunhão com Deus, da mesma maneira. Com a família não é diferente. Também precisa de atenção. É uma planta sendo regada todos os dias, senão ela seca, ela morre. E um apelo para você, nessa manhã de sexta-feira, coloque a sua família no altar de Deus. Crie um altar da família na sua casa, um cantinho de oração, onde tem uma Bíblia, onde tem momentos ali pela qual você, a sua esposa, os seus filhos possam orar. Eu sei que talvez tem muitas coisas que precisam ser mudadas, mas por que não começar hoje? Por que não pedir a Deus força para começar hoje um momento com a sua família? Ah, pastor, já passou tanto tempo, será que ainda é possível? É sim, com Deus é possível. E Ele tudo pode fazer. Ele pode transformar a nossa família e o nosso lar. Você crê? Eu creio. Vamos orar ao nosso Deus? Vamos colocar a nossa família no altar do Senhor? Feche seus olhos comigo. Senhor Jesus, nesse momento, Pai, está aqui um homem e uma mulher do Senhor. E também, ó Pai, que gostariam de colocar as suas famílias nas mãos do Senhor Jesus. Por favor, meu Pai, nós oramos pelos lares. Se tem, Pai, algum casamento que está desfacelando e precisa de ajuda, que a Tua mão, Senhor Deus, venha intervir. Venha, Pai, cuidar daquilo que está doente e necessita do remédio para a cura. E é somente o Teu amor, Pai, para restaurar. Cuida também dos filhos, Senhor. São tantas influências, tantas coisas ruins em sua volta, onde a voz do pai e da mãe não são as vozes únicas, mas tem tantas vozes ao redor dos nossos filhos e precisamos, Pai, tomar cuidado com essas vozes. Por isso, ó Deus, ajude para que o pai e a mãe, mas que a voz do Espírito Santo os ilumine também. Nos dê capacidade, Pai, para ajudá-los a caminhar e eles terem a sua experiência com o Senhor. É que nós lhe pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém.
Querido, uma ótima sexta-feira na presença de Jesus. Que Deus o abençoe.